Fala aí, pessoal, beleza? Meu nome é Ian Magalhães, sou CEO, Game Designer e Level Designer da Nox Studios. Estou muito feliz porque hoje é o dia que a gente vai mostrar um pouco do processo de desenvolvimento do protótipo de The Elemental Stone Age, que é um título que a Nox Studios vem desenvolvendo desde 2023, né? Graças a Deus a gente conseguiu enviar um edital para a SESEC e ser contemplado com a Lei Paulo Gustavo de incentivo a jogos digitais, né? E a gente ganhou na categoria protótipo e hoje eu vou estar fazendo o making off de tudo isso. O making off ele vai ser um pouco diferente porque a nossa empresa ela trabalha 100% virtual no Discord. Então, muitas coisas a gente vai ter que estar apresentando através de textos, né? Porque não tem muito o que gravar de making off a gente estando tão distante. Então, eu peguei algumas mensagens aqui do Discord, né? Que a Nox trocou durante esse tempo, e um pouquinho antes também da Lei Paulo Gustavo, pra gente entender como é que é o processo de criação de um protótipo de jogos, né? E como que tudo isso funciona e por aí vai. Algumas mensagens aqui eu vou ter que estar censurando, porque obviamente tem conteúdo sensível, tem códigos nossos aqui, então tem código proprietário, não é legal a gente estar mostrando. Mas tem coisas que fazem parte do desenvolvimento e que são muito legais pra gente expor ao público, porque é muito bom que as pessoas entendam como é que funciona o início desse desenvolvimento, porque a nossa empresa, esse foi o nosso primeiro projeto, né? Então, durante esse projeto, a gente aprendeu muita coisa. E, ao mesmo tempo, a gente cometeu alguns erros também de produção e que hoje a gente já se refinou bastante em relação a isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é mostrar um pouco do GDD, que, mais uma vez, também vai ter algumas censuras, porque é um documento que está registrado, é um documento interno, então ele não pode simplesmente ser publicado, assim, dessa forma. Mas eu vou mostrar um pouquinho de como que é o nosso GDD, para vocês darem uma olhada de qual que é o modelo que a gente segue, né? Então, cheguei. Bem, aqui a gente tem um pouco do GDD, do nosso game, né? Esse GDD ele tá registrado, tá? Uma coisa muito importante é que tudo esteja sempre registrado. A Biblioteca Nacional você pode colocar lá, é bom você registrar no INPE também. A gente teve uma consultoria jurídica dentro disso para que tudo fosse registrado, tudo fosse colocado aqui para Nox e pra gente. O nosso GDD, ele tem quase 40 páginas, então o GDD ele sempre começa muito com a filosofia do que é o jogo e esse GDD foi enviado para a SESEC. Então, quase que 80% dele já estava pronto quando a gente enviou. Até porque eles exigem isso, né, no início, que é comum em qualquer edital, é você já ter pelo menos o projeto do que você está fazendo. No caso desse GDD, ele sofreu algumas modificações durante o desenvolvimento do jogo, durante o desenvolvimento do protótipo. Porque esse foi, eu acho que, o primeiro erro e talvez o mais importante que eu cometi e que hoje eu consigo ver, inclusive já estamos com um outro projeto, eu consigo ver que resolvendo esse erro, muita coisa já mudou. O que é? Qual que é o problema? O GDD ele não pode ser feito dessa maneira. Quando você faz um GDD muito robusto e muito fechado antes do desenvolvimento, você começa a ter problemas durante o desenvolvimento. Porque existem barreiras técnicas e artísticas que você pode enfrentar no meio do caminho, que podem dificultar muito a tua produção e que, na maioria das vezes, você como designer, você não se atenta a isso. Porque você tá ali, você tá criando, é o seu período de criação, o teu brainstorming, você vai organizando suas ideias, o GDD, ele é uma organização das suas ideias. Só que o problema começa quando você passa isso para sua equipe. Esse GDD, ele era um GDD de jogo completo, então tem muita coisa. E a gente tinha que fazer um protótipo. Então, a equipe começou a pensar em coisas mais à frente, sendo que a gente tinha que pensar em coisas mais compactadas, para que pudesse ser entregue, né, esse protótipo. Então, como que eu faria hoje? Eu faria provavelmente um GDD separado ao protótipo, né? Pegaria o GDD completo, separaria, faria um GDD protótipo e faria uma compactação de muita coisa, né? Tem muitas coisas que vão muito além, né, do que é possível fazer, tanto no tempo quanto no orçamento do protótipo. Então, eu acho que esse foi o nosso primeiro problema. Com o tempo, esse GDD foi se modificando, a gente atualizou bastante coisa, atualizou o enredo do jogo, né? Então, a história, agora cada personagem tem uma história anterior, o que ajudou muito. A gente adicionou vários inimigos na caminhada, adicionou level design na caminhada. Então, tem muitas coisas interessantes aqui. Uma coisa que vocês vão notar bastante é que existem imagens geradas por IA aqui, só que a forma que a Nox Studios utiliza dessas imagens não é para material final, né? Tanto que a gente tem, dentro do nosso projeto, trabalharam 4 artistas. Então, a IA, ela tem nos auxiliado de uma forma muito interessante, que é o seguinte: para que nós usamos? Hoje, vamos supor que você tem uma ideia de uma árvore, né? Nossa, que árvore bonita. Ela
brotou na minha mente, mas, pô, eu não sei desenhar e... Cara, eu tô procurando aqui no Google, não consigo encontrar uma referência e tal. Eu tô falando com o artista não tá entendendo. IA. Você cria a árvore na IA, coloca todas as descrições que você quer, modifica, vai trocando, vai mexendo, você chega em algo que é parecido, envia pro artista, e o artista, que entende muito mais do que uma IA, ele vai refinar ela para ficar mais parecido com aquilo que você estava pensando. Então, pra gente, as IAs generativas, né, de imagem e tudo mais, elas servem para um material de referência, sempre, né? Então, essa é a forma que a gente utiliza. Isso evolui muito a pipeline. Assim, você trabalha muito mais rápido quando você pensa nessas coisas, né? E aqui a gente tem um pouco da história do passado da floresta, né, de Aldregard, que é o cenário onde se passa o jogo. Tudo isso foi feito, né, já durante o período do desenvolvimento pela CSEC. Então, agora que a gente já conversou um pouco sobre o design do jogo, o documento de design, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho antes do processo da CSEC, para a gente conversar um pouco sobre como foram feitas as nossas decisões de design, né? Vou aqui pro nosso Discord agora, né? Aqui a gente já tem algumas coisinhas, né? Aqui a gente tem um pouco do level design do nosso game, já em 2023, né? Que foi o ano que começou realmente o desenvolvimento do nosso game. Então, aqui a gente já tinha algumas maneiras de tratar os puzzles e tudo mais. O Renato, que é o nosso diretor de arte, ele já estava começando a pensar no formato do nosso personagem principal, do Gaia, né? Então aqui a gente tem umas artes conceituais, a gente tem algumas referências, né? Aqui a gente chega já em algo mais parecido com o que a gente tem atualmente, que é aquela primeira opção. Antes, o The Elemental Stone Age, ele era assim. Esse daqui, inclusive, foi uma arte que eu fiz. Ele era muito diferente, né? Ele começou com uma ideia de um jogo futurista. Depois ele se tornou um jogo fantástico, que é como é hoje, magia, né, e tudo mais. Só que ele era de pixel, ele era um jogo 16-bit. E hoje ele é um jogo que foi totalmente desenhado, né? Então assim, o trabalho artístico dele é impecável. O jogo tá lindo, lindo, lindo. Vocês vão ver algumas cenas do game durante esse making off, mas realmente é impressionante o que a equipe conseguiu fazer nesse jogo aqui. Então essas coisas já foram sendo pensadas. Aqui tem um pouco... Essa aqui é a Isabelle, nossa diretora de som, que fez a trilha sonora que tá tocando nesse vídeo, que faz parte do jogo, tá? E aqui a gente tem vários conceitos, né? Tudo era feito nesse chat aqui, nesse Discord, tudo bem compactadinho aqui. Agora, a gente vai entrar um pouco no desenvolvimento junto com a CSEC, que foi em abril de 2024, né? E a gente já começa a entrar em outras questões aqui, né? A gente tem o meu desenho de criança, que foi uma referência que eu tava fazendo pro nosso mapa, né? Isso se tornou algo muito bonito no futuro. Eu vou mostrar pra vocês aí na tela como é o que isso virou, né? Com isso a gente teve várias referências também do nosso environment, né? Que é o nosso ambiente do jogo, onde os jogadores vão passar todo o seu tempo jogando, né? Então, a blocagem do level já estava feita e agora era necessário entender como que esse ambiente ia ser traduzido para os jogadores, né? Então, os nossos artistas já começaram a botar a mão na massa aqui. O pessoal já estava bem animado, né? Pô, ganhamos o edital, então a parada ficou muito legal. Essa daqui é uma concept de um pouco das árvores do jogo, e que eu vou estar colocando uma comparação de como que ficou no final, e da relva também do jogo, né, dos matos, das plantas, das pedras, também vou botar uma comparação de como ficou no final. Então, a primeira coisa que a gente fez na parte artística, né, foi a criação dos nossos ambientes pelo Vlad. O Vlad, ele é especialista em environment, o cara foi genial, assim, criou muitas coisas legais pra gente. E o Renato, junto com a Lu, estavam pensando também já nas partes do personagem e na logo, né? Então, o Renato começou uma produção pra gente já entender como é que seria o nosso vilão, né? Já que a gente já tinha o nosso herói, a gente precisava do nosso vilão, né? E começou assim, né? O vilão. Aos poucos ele foi se modificando pra algo mais crível, né? A gente foi solidificando isso. Já em maio a gente já tinha bastante coisa produzida já tinha várias silhuetas dos vilões e tudo mais. O Vlad entrou também para poder ajudar na criação dos vilões, colocou mais referência. Então, assim, a equipe ela tava sempre aqui colocando vários conceitos, desenhando. Tem muita coisa, muitas coisas legais aqui, sabe? E aqui a gente chegou, né, numa parte já com o vilão um pouco mais definido, né? O Bernardo, ele trouxe essa opção pra gente. O Bernardo, ele foi um dos artistas que veio de apoio, né? Que trabalhou com a gente, né?
E ele também fez um trabalho magnífico no projeto, assim. Todo mundo que entrou aqui e colocou a mão fez trabalhos absurdos, né? Foi genial. Esse aqui era como ele tava. Vou colocar aí também pra vocês uma imagem de como que o vilão ficou no final, né? Aqui a gente já tava... Já depois do nosso inimigo, a gente já tava começando a pensar nos amigos, né? Então, a gente tem aqui a Elara, que é uma das personagens mais recorrentes do jogo, né? Uma NPC que vai estar ao lado de Gaia durante todo o processo do jogo, né? Ela é uma druida que se transforma num pássaro e tá sempre auxiliando Gaia durante os momentos do game. Então, foi assim que começou, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou no final, vai estar aí na edição. Bem, aqui a gente já chega em uma das primeiras partes de colocar todas as artes dentro da Unity, que é o motor gráfico onde foi feito o jogo. E aqui foi o nosso primeiro modelo, né? Fui eu que fiz todo o environment, né? O pessoal passou os assets pra mim, né? Eu não desenhei nada, obviamente, mas foi eu que posicionei tudo, né? Eu fiz o posicionamento das props, das artes aí. Então, o environment ele ficou assim. No início a gente estava achando meio esquisito, com excesso de informação. Então ele foi se refinando, né? Até que ele fosse. Até que ele se tornou algo mais parecido com isso. Que é o que a gente tem hoje, né? Isso daqui é muito mais parecido com o que a gente tem lá no protótipo. Que vocês vão ver a gameplay, né? Ele veio pra cá, né? Isso daqui eu acho que foi o visual definitivo, assim. Foi o momento em que a gente olhou e falou, pô, isso aqui é exatamente o que a gente tá buscando e vamos trabalhar com isso aqui daqui pra frente. Então, o processo de produção da primeira parte do jogo foi exatamente essa, porque a partir disso a gente reutilizou todos os assets e criou, né, todo o ambiente da primeira área do jogo, né? Eu acredito que os maiores desafios aqui, com certeza, foram alinhar todo mundo a mesma sensação, ao mesmo pensamento aqui, né? São muitos artistas trabalhando ao mesmo tempo. E tentar fazer isso tudo enquanto a programação estava sendo feita, né? E aí eu acho que a gente também passou a gente deu um outro vacilo, que foi tentar implementar a arte enquanto programava, né? Isso é uma coisa também que a gente não faz mais, graças a Deus a gente conseguiu aprender muito com isso. Então, o jogo ele era para estar completamente feio, né? Na parte da programação, com tudo funcionando para depois isso tudo aqui ser implementado. Então, eu acredito de verdade que isso devia ter sido feito dessa forma. Mas a gente chegou nesse resultado e foi um resultado impressionante. Eu acho que de certa forma também deu um gás na equipe de programação, mesmo sabendo que o ideal seria realmente fazer feinho no início, mas eu acho que isso aqui realmente abriu os olhos de todo mundo e todo mundo ficou muito feliz com esse resultado. Bom, aqui a gente já tem um pouco de como que tava com os efeitos de parallax e tudo mais, né? Bem básicos, mas os primeiros efeitos para fazer com que o jogo se mova, né, e tudo mais. Esse parallax foi feito pelo Matheus, o que realmente dá uma sensação muito boa durante a gameplay. Tinha um asset saindo em lugares errados, né? Porque depois que você coloca parallax, muitas coisas começam a sair do lugar. Então, isso tem que ser ajustado posteriormente, mas realmente ficou sensacional, né? Já nesse início. Então, essa daqui foi a primeira vez que a gente viu o jogo funcionando. Uau, é isso aqui. Isso aqui é o que ele tá virando. É um marco muito importante pra gente. A partir daqui a gente já começou a trabalhar um pouquinho mais com os outros personagens, né? Então a gente tem o Thanos, que tem uma filha chamada Flora, né? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no final, né? O resultado deles dois. São personagens muito legais, tem uma parte da história que são voltadas pra eles e que eles realmente têm é uma parte sentimental do jogo, que é muito legal. O mais louco é que depois de tudo isso, né, a gente demorou um pouco pra ver que os personagens eles estavam muito diferentes do nosso personagem principal, né? Então, algumas coisas tiveram que mudar durante a produção, porque eles estavam tão diferentes, estavam se destoando tanto, que quando você colocava um do lado do outro, eles simplesmente não combinavam, né? Então a gente teve que mudar bastante coisa em relação a isso. E aí eu vou levar a gente pra parte onde a gente teve esse estalo pra poder fazer essa troca. Bem, aqui a gente já começou essa adaptação, né, dos personagens, a tentar trocar eles para um estilo mais parecido com o do Gaia. Então, a gente teve que fazer com que os personagens em versão grande, né, a versão mais realista, fossem os personagens que iam aparecer durante as conversas do jogo, né, na tela,
mas só que dentro do mundo ali do jogo, eles seriam menores, né? Então, a partir disso aqui, foram criados todos os outros personagens, né? A gente adaptou todos eles. Alguns não vão estar na demo, é claro, no protótipo. Mas esse, por exemplo, ele não tá no protótipo. Mas eu acho que a gente chegou num estilo muito mais condizente com o nosso personagem principal, com o mundo do jogo, né? Em si. Então foram alterações que foram feitas no caminho. Aqui a gente tem um pouco do jogo já animado, né? Com alguns ataques já funcionando, né? Claro, com alguns bugzinhos na sprite, mas o jogo já com a animação funcional, já com a Elara ao lado do Gaia, né? Então, essa daqui foi uma parte onde a gente viu o jogo funcionando de verdade, o completo. Então, nesse marco aqui foi quando a gente viu, pô, tá, ok, tá tudo animado, tá tudo legal, pô, incrível, simplesmente incrível. É assim que a gente quer e é nisso aqui que a gente vai investir e vambora. Agora a gente vai falar um pouco sobre os desafios técnicos do jogo, né? A parte de programação, a parte de implementação, né? Eu não sou o programador do game, mas eu sou o designer e tudo que eu vou falar pra vocês aqui é baseado em tudo que a gente viveu e tudo que o Stank me passou. Então, a gente teve diversos desafios, né, durante o caminho. Mas eu acredito que o maior deles e que a gente conseguiu resolver graças a uma ajuda que a gente conseguiu do Iago, que é um programador incrível que tem lá no Ceará, né? Trabalhei com ele, cara, gente boa pra caramba, né? Que foi a nossa State Machine, a máquina de estados do jogo, né? A máquina de estados, falando bem por cima, é o que faz com que você saiba o que o jogador tá fazendo no momento, qual animação ele tem que reproduzir quando ele tá fazendo isso, por exemplo. Então, se ele estiver atacando, ele tem que exibir a animação de ataque. Só que ela vai para muito além disso, né? E para você fazer uma máquina de estados que seja escalável, que possa suprir o game inteiro, muitas coisas são colocadas nisso, né? A máquina de estados ela é gigantesca. Então, foi um código muito legal, inclusive foi tema de TCC do Stank, né? Olha que legal, né? Ele conseguiu colocar no TCC dele uma parada que eles fizeram para esse game. Assim, foi realmente um desafio técnico muito grande, né? E aí eu volto um pouco pro que a gente tinha no início, né? Como muitas coisas foram modificadas no caminho, eu acredito que a equipe de programação foi a que mais sofreu com isso. Tanto para fazer implementação de arte, quanto para implementação de mecânicas, né? Porque conforme o tempo foi passando, a equipe de programação ela teve que acompanhar mudanças que teve no GDD. E isso, cara, é aquela questão, né? Se o GDD ele tivesse sido mais enxuto, né? Provavelmente a gente não teria tido esse problema. Mas mesmo assim, a equipe se superou e conseguiu entregar um trabalho genial. E assim, eu tenho um orgulho gigantesco dessa equipe porque os caras são fera. São muito fera mesmo. Então, já no início do projeto, eles estavam fazendo testes, como testes assim, né? Que são testes de polígonos só, né? É aquela parte feia. Normalmente, um protótipo de jogo, ele seria feito todo assim, né? Mas a gente quis ir além, a gente quis deixar bonito, a gente quis deixar melhor. Então a gente foi além, a gente resolveu e a gente fez melhor. Então, normalmente o protótipo do jogo ele seria entregue assim, né? Um protótipo é só realmente entender como é que anda, como é que pula, quais são os puzzles e tudo mais. Só que a gente deu uma força e conseguiu elevar o nível disso aqui, né? Bom, nessa parte aqui, a equipe de programação já estava trabalhando nos sistemas de puzzle, né? Em como que o jogo ia trabalhar, né? Então, é uma parte já onde eles estão mexendo na física e nas interações dos botões. Então, isso aqui, mais uma vez, né, na parte feia da história, mas que era uma parte muito importante da nossa gameplay. Aqui a gente tem um pouco da habilidade de lançar pedra do nosso personagem, né? Por ser um jogo Metroidvania, as habilidades estão muito relacionadas a desbloqueio de cenário, né? A novas áreas. Então, eu vou colocar um comparativo lado a lado dessa área aqui, desse vídeo aqui, né, no geral, de como ele tá agora e o que que ele se tornou no final. E eu acho que isso aqui é o mais legal de todos, assim, sabe? É poder ver isso antes e isso depois. É muito bom poder ver isso. Muito legal mesmo. O nosso avanço foi impressionante. Assim, dá pra ver como é muito desafiador criar um jogo, né? A gente demorou bastante tempo, começou com pequenos rascunhos e hoje a gente já conseguiu chegar em algo muito melhor do que a gente tinha antes, né? A equipe de programação ela foi sensacional, eles conseguiram fazer milagre nesse tempo e eu realmente acredito muito no potencial de cada um deles, porque esse pessoal aqui
trabalha muito, sabe trabalhar e trabalha bem. Eu tenho um orgulho da minha equipe, cara. Muito orgulho. Bem, agora a gente vai falar um pouco do design de som do game, né? A gente teve a ajuda de uma compositora maravilhosa, de uma designer de som incrível, que é a Isabelle. A Isabelle, eu trabalhei com ela já, e assim, ela sempre foi uma profissional maravilhosa, ela faz parte da orquestra do Ceará, então ela tem uma bagagem muito grande, né? E eu sempre quis que o jogo tivesse uma pegada pra orquestra, né? Eu acho que fica mais épico, mais bonito, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho de como que é a documentação de som. Tem algumas coisas que eu também vou ter que estar censurando, mas que demonstram bastante de como que funciona a nossa pipeline e de como que ela trabalhou para poder extrair completamente todo o sentimento que esse jogo tem em termos de som, né? Eu acho que essa parte é muito legal. Cheguei. Bem, aqui a gente já tem um pouquinho do documento de som, né? Assim, sensacional. Ela conseguiu pegar diversas referências de como que seria a ambientação, ó. Então, através dessas referências, ela conseguiu refinar tudo pra gente chegar num lugar bem legal, né? Então, para cada área, ela fez uma documentação super completa, com tudo que era necessário. Então, as interações, toda a documentação de som, assim, impecável que a Isabelle fez, né? Uma boa parte dessa documentação, ela foi refinada através de algumas reuniões que eu tive com ela no meio do caminho, né? Só que eu devo dizer que é impressionante o que ela conseguiu fazer com tão pouca com tão pouca reunião, pra ser bem sincero, né? Ela conseguiu pegar a vibe do que a gente queria só vendo as artes, né? E isso não é pra qualquer um. Foi uma coisa muito legal. Ela leu o GDD, olhou pra arte e falou: vou fazer o som disso aqui. E, cara, ficou genial. Tem referências de LoL, tem referências que ela conseguiu na internet, tem referências de banco de som. E ela fez cada um deles e ficou sensacional. Sensacional. Os sons que ela pegou como referência são muito parecidos com o que a gente estava procurando mesmo. Documentação impecável. Impecável mesmo. E bem, isso é apenas um pouquinho do que a gente fez nesse tempo, né? Porque foi muito tempo, a gente tá produzindo, vai fazer quase um ano, né? Praticamente, porque a gente começou em abril de 24 e a gente terminou em dezembro, então tem muita coisa que foi feita e vai ter mais coisa para ser refinada no futuro. Então, isso daqui é só um pouquinho do que a gente fez. E eu tô muito orgulhoso dessa equipe, sabe? É uma equipe muito boa que a Nox tem. A capacidade que a gente tem de produzir, de fazer um game nessa escala, em tão pouco tempo e com a quantidade de detalhes e problemas técnicos que a gente teve foi muito grande, né? Um aprendizado gigantesco, é isso que eu tenho que dizer. Um aprendizado gigantesco, algo que vai melhorar a nossa empresa, que vai se tornar um portfólio incrível pra gente e pra cada uma das pessoas que trabalhou aqui. Porque teve pessoas que vieram, que passaram por nós, que auxiliaram, que ajudaram e mesmo assim todas essas pessoas, eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer ao Bernardo, ao Iago, ao Cássio, tenho a agradecer ao Felipe, tenho a agradecer ao Bruno, tenho a agradecer ao João, todas essas pessoas que também passaram pela equipe para dar um apoio, para dar uma ajuda, ou que realmente ficaram uma boa parte do projeto, como o Bernardo, por exemplo. Então, assim, a equipe sensacional, né? Eu realmente espero que um dia esse jogo se torne realmente o que ele tem que ser, porque hoje, se a gente for fazer esse jogo, a gente já vai ter a total ciência de que ele é lindo, ele é bom, ele é divertido. Se não fosse pelo protótipo que a gente desenvolveu, a gente não teria essa noção, né? Então, eu queria agradecer a CSEC por ter acreditado na gente, né? Eu acho que esse aqui é o grande lance, eles acreditaram na gente, acreditaram no projeto. E eu fico muito feliz que a gente tenha chegado nisso, né? É realmente uma realização muito grande poder olhar pra isso do jeito que tá agora, né? E quem quiser conhecer mais, tá? Pode seguir a gente no nosso Instagram, pode seguir a gente no nosso LinkedIn e pode seguir a gente aqui no YouTube, né? Não esquece de se inscrever, deixar o like. A gente vai começar a postar mais coisas sobre o The Elemental Stone Age e sobre o nosso novo projeto também, que já já ele aparece. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. Muito obrigado mesmo por assistirem. Isso foi um make-off para poder mostrar como é que tudo isso foi feito.
E eu agradeço a cada um de vocês, viu? Valeu, gente.